Dia da Independência, 7 de setembro, feriado, e o Agricultura BR, o canal do Boi, está ao vivo com você para levar informações, notícias, aquilo que você precisa para realizar bons negócios. Eu lembro que estamos ao vivo pelas antenas parabólicas em todo o Brasil a partir deste momento, também pela Claro TV, Net TV, nos canais 190 a 690. Você também nos acompanha no Facebook, você está acompanhando ao vivo aí a nossa programação. Neo TV, no Brasil e no Paraguai. Você acompanha aqui o Agricultura BR e a partir de agora, a partir deste momento, você está acompanhando o Agricultura BR também na TV Imaculada Conceição, com sinal aberto em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Eu começo o programa de hoje falando a respeito de soja, falando como que se comportou o mercado físico brasileiro nesta última semana. Olha, câmbio, como você sabe, é favorável. Os valores para quem tem soja para negociar é sempre importante lembrar, até porque no caso da soja o produtor vem travando valores já há muito tempo, travando negócios, mas para quem tem soja, valores bem elevados neste momento, e é por isso que a soja antecipada para o próximo ano, é claro que os valores não são iguais, mas de qualquer maneira vem muito interessante e o produtor tem conseguido fazer os seus processos de negociação, tanto é que 50% da safra brasileira 2020-2021 já está cultivada. E começamos o programa de hoje trazendo os destaques aqui no Agricultura BR. Veja só que no Mato Grosso do Sul, na Praça de Dourados, os valores do dia 7 de agosto a 7 de setembro, a 6 de setembro, melhor dizendo, já que hoje não tem preço de referência, 4 de setembro, melhor dizendo, os valores de fechamento. Nós temos aí nesse acumulado os seguintes valores. No dia 7 de agosto, R$ 119,00 a saca de 60 quilos. No dia 14 de agosto, R$ 125,00. Dia 21 de agosto, valores de R$ 130,50 a saca de 60 quilos. No dia 28 do último mês, R$ 134,50 a saca de 60 quilos. Temos também aqui no dia 3 de setembro, R$ 135,00 a saca. E no último dia 4, o valor de referência para hoje não tem negócios porque é feriado no Brasil, R$ 133,00 por saca de 60 quilos, valores relacionados aqui à Praça de Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul. É o que a Agricultura BR vai trazendo para você. E aproveita para destacar mais uma praça por aqui. Nós vamos mostrando um pouco do que acontece ou aconteceu no acumulado de 30 dias no mercado físico brasileiro. Você tem aqui os valores para Ijuí, no Rio Grande do Sul. 7 de agosto, R$ 121,00 por saca de 60 quilos. No dia 14 de agosto, Ijuí, no Rio Grande do Sul, R$ 125,00. Temos no dia 28 do mês passado, R$ 136,00 a saca. No dia 3, R$ 138,00. Fechou na última sexta-feira, 4 de setembro, R$ 138,00. É o valor de referência para o dia de hoje, ou que vão começar os negócios nesta próxima terça-feira, depois deste feriado prolongado aqui no Brasil, com o Dia da Independência. Destaques aqui do Agricultura BR. Vamos falar agora um pouco da nova safra brasileira. É uma safra que tem aproveitado o produtor rural para comercializar antecipadamente. Em números nacionais está em 50%, de acordo com algumas empresas de consultoria. E nós vamos saber agora da semeadura dessa safra. Essa safra que já foi metade vendida, como é que vai ser a semeadura dessa safra? Alguns estados brasileiros encerram o vazio sanitário nesse próximo dia 15 de setembro. Dia 15 de setembro, pela lei, já teria condições de plantio, mas falta chuva. E esse é um dos casos do estado de Mato Grosso do Sul. E é por isso que eu converso agora com o André Dobache, presidente da AproSoja do estado, nosso convidado aqui na tarde desta sexta-feira. André, obrigado por estar conosco mais uma vez. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui com você, Fabiano, e levando aí informações e principalmente notícia boa, né? Preços e comercialização, sempre é um prazer muito grande falar de coisa boa aqui com vocês.
Maravilha. E olha, antes da gente falar da comercialização, antes de falar dos preços que estão sendo praticados, eu quero que você fale um pouco a respeito dessa expectativa. Safra 2021, né, o produtor rural ele conseguiu se organizar melhor, principalmente por causa da antecipação de comercialização, pensar um pouco mais nessa questão dos custos. Como é que vem a safra sul-mato-grossense 2021 no seu entendimento? Olha, o agricultor sul-mato-grossense, ele realmente está aprendendo a fazer negócios antecipados. A gente acha isso muito importante do ponto de vista de travamento de custo de produção. O produtor ele está fazendo as amarrações da sua safra, então ele comercializa parte da produção esperada aí para travar os custos, e com essas ofertas de preço mais interessantes, isso é muito bom, porque ele já parte de um patamar de comercialização muito bom, né? A gente teve, na safra 19-20, bastante instabilidade climática. Isso gerou uma tensão muito grande para o produtor. Ele estava com grande parte da safra comercializada e essa safra foi bastante conturbada do ponto de vista climatológico. E, inclusive, vai atrapalhar a nossa próxima safra, porque muitos produtores não terminaram ainda a colheita de milho e não puderam fazer aí as correções necessárias, as próprias dessecações que a gente faz no plantio direto, que é de suma importância. Um plantio direto bem feito necessita de uma boa dessecação dessas lavouras, então o produtor está um pouquinho atrasado. Mas, em relação à comercialização e à organização da propriedade, está de parabéns, porque a gente está aí com praticamente 50% da nossa safra comercializada e praticamente os custos de produção estão amarrados com os preços bastante interessantes. Hoje já dá para falar numa estimativa de produção no Mato Grosso do Sul, André? Da próxima safra 2021 ainda não. A gente ainda tem uma expectativa de incremento em torno de 7% de área. Então, o Mato Grosso do Sul ele deve plantar em 2021 algo em torno de 3,5 milhões de hectares. Isso é uma área bastante expressiva, mas sempre quando a gente fala de um aumento nessa área, a gente também tem que pensar que são avanços em cima de áreas de passagem degradada, solos bastante deteriorados, e isso faz com que a gente tenha aí uma necessidade de uma estabilidade climática muito grande para que o produtor tenha alguma produtividade. Porque é sabido que a produtividade mais alta ela é conseguida com um trabalho árduo de correção de solo ao longo dos anos. Quando a gente entra em áreas novas, então a gente está falando aí que o produtor vai abrir 7% de áreas novas, né? A gente tem também uma expectativa de redução dessa produtividade média, porque é um ambiente novo de trabalho, construção de fertilidade, o produtor tem que lidar com essa instabilidade na produção, né? É interessante essa ampliação sobre áreas de pastagem, áreas degradadas em 7%. De acordo com a Datagro, o Brasil vai elevar na safra 2021, o país inteiro, 5% dessa área. E o produtor, você estava citando que tem conseguido e tem feito um travamento de negócios antecipados. Isso é importante por conta do seu fluxo com os custos de produção, com seus custos de insumo. Essa comercialização antecipada aos valores que foram alcançados tem sido satisfatório? O produtor rural, sojicultor, está satisfeito com os negócios que tem feito no Mato Grosso do Sul e também em todo o país? Legal, essa pergunta é muito importante porque a gente observa os preços do mercado atual e a gente tem uma falsa ideia de que o produtor está colocando esses valores atuais no bolso. Se você olhar a safra 19-20, ela já foi 96% comercializada. Então, esses valores de R$ 130, R$ 125 que a gente observa no mercado spot agora, esses valores eles já não são mais dos produtores. O produtor já vendeu a soja dele a preços em patamares bem menores do que esse, e quem está vendendo essa soja são outras pessoas que já compraram do produtor. O preço que o produtor comercializou para o futuro também, que agora já passa de 50%, ele começou lá na casa dos R$ 74. Então, o que a gente sempre fala, o produtor deve começar a fazer as suas travas quando o preço ofertado no mercado é maior ou tem a rentabilidade que ele espera para travar seus custos de produção mais a sua margem de lucro. Mas é necessário a gente salientar para toda a sociedade que o produtor rural não está colocando nem esses R$ 130 no bolso, porque ele já vendeu sua safra 19-20
há algum tempo, e também ele já não tem mais tanta soja para comercializar no futuro, haja vista que a gente já está passando de 50% da safra comercializada. Então, respondendo a pergunta, sim, os patamares de valores são importantes, foram interessantes, mas começaram lá atrás com R$ 70, R$ 74, que estava assim, custo mais rentabilidade média da soja aí, em torno de 10%, 12%, e o produtor conseguiu travar com isso daí. Agora, nesses patamares de 103, 105, que estamos falando para os próximos, para a próxima safra, o produtor não consegue travar muito porque ele já vinha travando lá atrás. Então, não é aquele boom de rentabilidade que o produtor vai experimentar nessa safra, porque grande parte dos custos já tinham sido travados a patamares mais baixos. Se negocia em vários momentos daquele momento que antecede a safra e também durante a safra, né? Exatamente. E isso é muito importante, porque o produtor ele não pode ficar preocupado em acertar 100% das vezes. O que ele precisa ficar preocupado é sempre em conseguir travar a comercialização acima dos custos de produção mais margem esperada. Com isso, é a receita para ele não quebrar. Ele pode não ficar milionário no primeiro ano, mas ele também não vai acertar sempre. Veja que se a gente tivesse com $1 mais baixo, o preço ofertado em dólar para o nosso produto não é tão alto. Então, se a gente tivesse com uma taxa de câmbio desfavorável, os preços oferecidos para a soja de agora iam ser muito mais baixos. E se o produtor não tivesse feito trava lá atrás, com a soja nos patamares mais baixos do que estava lá, ele também, agora ele estaria sem essa segurança de estar com o custo dele travado a patamares de preços aí satisfatórios. Então, é muito importante que ele comece a fazer negócios pequenos, mas constantes, sempre que ele vê uma oferta de mercado aí acima do custo mais margem esperada dele. A grande questão, a mágica de qualquer trabalho da produção rural é saber exatamente o custo de produção, esse domínio. Exatamente. O que a gente costuma falar e dar um recado para o produtor é o seguinte: custo de produção é de extrema importância, até para você poder fazer um planejamento de redução de custo, ver o que está te custando mais, onde você está errando no planejamento, fazer um planejamento orçamentário e, principalmente, o que é até mais importante do que tudo isso, controle de fluxo de caixa. Muitas vezes o produtor, por não controlar direito a entrada e saída do dinheiro ao longo do tempo, que é o fluxo de caixa, ele passa a fazer negócios correndo atrás do caixa e com isso ele nunca consegue se planejar para fazer um negócio na hora certa. Aí, André Delbach. André, tem algo que a gente tem conversado, principalmente entre os jornalistas, os comunicadores especializados de agronegócio, sobre a safra 19-20 e a 2020-2021. Ela tem as duas safras têm características parecidas no aspecto econômico, principalmente em relação a um câmbio favorável aos negócios dos produtores rurais, tanto para soja quanto para milho. Quando a gente estende para café, acabou acontecendo também, só que você tem café também perdendo estoque nos Estados Unidos e Nova York. Então, são elementos que acabam projetando bons momentos para café, para milho e para soja. Dá para dizer que essas duas safras, 19-20 e 20-21, elas são muito importantes ou definitivas para uma melhor concentração, melhor trabalho, principalmente captação de recursos por parte do sojicultor? Sim, dá para falar sim. A gente está passando por um momento muito importante. Eu preciso destacar aqui um trabalho conjunto, não só do produtor rural, que tem se preocupado em produzir mais, produzir melhor e produzir com um custo mais baixo, mas também do Ministério da Agricultura, que está trabalhando muito positivamente, não só para a captação do recurso, mas para a segurança desse trabalhador. Por quê? Porque o projeto de seguro rural que está aí, que a gente está desenhando junto com o Ministério da Agricultura, talvez o setor produtivo nunca teve tanta abertura com o Ministério da Agricultura como tem tido a oportunidade agora. A gente tem debatido totalmente tranquilo com o Ministério em relação a um programa de seguro agrícola que realmente atenda ao produtor rural. A safra 19-20 e a safra 20-21, ela foi tão importante para o crédito agrícola quanto para o seguro, porque o produtor, de agora em diante, ele vai poder planejar a lavoura dele com uma rentabilidade média esperada. Por quê? Porque antigamente a gente tinha sempre o percalço do clima, mesmo com irrigação. A gente tem a instabilidade climática que às vezes a irrigação não consegue suprimir. E agora a gente pode se planejar, fazer
com que o seguro rural se torne um custo de produção para a gente, coloca isso no custo, faz a margem de rentabilidade e com o câmbio favorável a gente consegue comercializar e ter essa segurança na produção. Isso projeta o Brasil como o maior exportador de soja, isso projeta o Brasil como o maior produtor do grão e isso faz com que a gente tenha realmente uma pujança muito grande no agro, que é o que a gente precisa para levar o Brasil para frente. André, tenho conversado com os meus entrevistados, a maior parte deles hoje pela internet, né, por conta da pandemia, mas tenho conversado com eles a respeito deste cenário que o agronegócio trouxe para o Brasil e eu penso muito nos municípios, onde se tem um agro forte, onde o agro trabalha ou atua com maior desenvoltura, principalmente na agricultura. O caminho para que o Brasil saia mais rápido desse impacto econômico que se teve a pandemia é através do agronegócio. E lembrando também, né, que as últimas projeções de PIB, elas tem 2 meses de projeções melhores para o Brasil, mesmo em 2020. Né? O setor econômico tem feito um bom trabalho. Mas pensando nesses municípios, pensando no setor, esse é o caminho para que o país consiga sair mais rápido dessa situação? Com certeza. O agro está aí para ajudar, para contribuir. Eu acredito que isso depende muito de uma interdisciplinaridade, né? A gente precisa de uma força-tarefa de toda a sociedade para que a gente saia disso, mas assim, o agro está aí porque ele foi, de uma maneira ou de outra, menos impactado, até em função da complexidade das nossas operações e do isolamento natural que a gente tem a campo. A gente foi um pouco menos impactado com essa pandemia toda. É claro que quando a gente fala de impacto negativo, a gente teve atraso em fornecimento, atraso em logística, alguns colaboradores que acabaram sofrendo aí com os parentes que estão doentes em casa e acabaram tendo que ficar isolados também, a gente tem que respeitar isso daí, mas o agro teve essa vantagem até pela característica isolada de trabalhar a campo. Com certeza o agro vai contribuir para isso, como tem contribuído na balança comercial, aí, o PIB, e como você mesmo disse, municípios que são fortes em agro apresentam um desenvolvimento maior, um PIB elevado, e isso faz com que a gente marque a nossa presença na sociedade, dizendo que o agro está aí para contribuir de forma igual, com a mesma importância que todos os profissionais têm, e o que precisar da gente, a gente vai sim contribuir positivamente para sair dessa fase negativa que estamos enfrentando. Tá certo, André. Obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Muito obrigado, eu que agradeço, para a gente é sempre um prazer e a ProSoja MS está sempre à disposição aí para qualquer dúvida ou assunto relacionado ao agro e conte conosco. Falamos agora a respeito da soja nos Estados Unidos e os efeitos dela na Bolsa de Chicago. E o fato é que o clima desfavorável sobre as áreas de produção norte-americanas tem feito com que se tenham elevações seguidas para a oleaginosa na Bolsa de Chicago. Somado a isso, ao fato também de uma demanda chinesa maior do que aquela que estava sendo vista anteriormente. Desde janeiro, quando foi assinada a primeira fase do acordo comercial entre China e Estados Unidos, se tinha expectativa que isso pudesse ocorrer. Só que a China comprou soja do Brasil até esgotar essa soja, essa oleaginose. E agora voltou-se ao mercado norte-americano exatamente no momento no qual há algum risco sobre a produção dos Estados Unidos. Entretanto, é importante lembrar, nesta terça-feira, e não nesta segunda, como normalmente acontece, hoje é feriado no Brasil, dia 7 de setembro, dia da independência brasileira. Nos Estados Unidos é dia do trabalho, por isso lá também é feriado. Então o relatório que é apresentado tradicionalmente na segunda-feira, será apresentado no final da tarde de terça-feira. E aí, ele, se não trouxer uma situação confirmando a piora nas áreas de produção norte-americana, as coisas podem mudar. Mas, por enquanto,
Olha o cenário que nós temos de embarques dos Estados Unidos até a data do dia 20 de agosto. Esses números aqui são muito interessantes, são números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que mostram comprometimento com exportação. Isso aqui ainda não é embarque, né? Lógico que isso aqui são as vendas e exportações dos Estados Unidos. Ano passado, vem comercializando a safra 19/20, os norte-americanos até o dia 20 de agosto tinham exportado, vendas de exportação, o volume de 6.400.000 toneladas. Neste ano, até 20 de agosto, vendendo a safra 2021, já são 24.200.000 toneladas da oleaginosa. Muito ou praticamente a totalidade desse aumento de vendas é para o mercado chinês. E sobre esse aspecto não há dúvidas. China foi buscar soja onde tinha e China foi encontrar nos Estados Unidos, já que o Brasil não tem mais quantidades para vender mais soja ainda nessa temporada. Vai começar a ter essas entregas, já que China e os outros importadores do Brasil já compraram muita soja da safra nova 2021. 50% já foi comercializada. Mas eu dizia que 7 de setembro é feriado nos Estados Unidos também, por conta do Dia do Trabalho. Então nós não temos negócios com soja em Chicago, mas nós trouxemos um gráfico que mostra como é que foi o volume de comercialização para a soja e como que ela se comportou na última semana. E nós tivemos altas todos os dias com soja na Bolsa de Chicago. No dia 31 de agosto, 9 dólares 53 centes foi o valor de fechamento que nós tínhamos com a oleaginosa. No dia 1º de setembro, 9 dólares 54 centes por bushel. No dia 2, na quarta-feira, chegou a 9 dólares e 62 centes o bushel. Na quinta, 9 dólares 66 centes por bushel. E nesta última sexta-feira, 9 dólares 68 centes por bushel são os negócios que nós trazemos aqui com soja na Bolsa de Chicago para o contrato de novembro. Nós escolhemos esse contrato de novembro por ser aquele que tem a maior liquidez no momento na Bolsa norte-americana. E nós quisemos saber do professor Marcos Fava Neves qual que é o potencial e quais culturas e trabalhos têm maior potencial de trabalho na agropecuária brasileira. E ele respondeu. O potencial de produção do agro brasileiro é uma pergunta muito interessante porque depende sempre do potencial de consumo, né? É oferta e demanda, não adianta ampliar aqui para burro a produção, deprimir os preços no mercado internacional e acabar comprometendo aí a renda da agricultura brasileira. Então é sempre um crescimento conjunto entre a demanda e a oferta. A demanda mundial de grãos, se você pegar aí os últimos 15 anos, ela tem crescido entre 20 a 30 milhões de toneladas por ano. É um crescimento considerável se você pensar que o Brasil produz 100 milhões de toneladas de milho, 120 milhões de toneladas de soja. Se você considerar um crescimento de 30, é bastante, né? E esse crescimento deve continuar pelos próximos anos em virtude da população maior, urbanização, mudança de hábitos de consumo. O Brasil, vamos dizer assim, daqui uns 10 anos, a expectativa é que ele esteja usando aí aproximadamente 90 a 100 milhões de hectares entre as culturas de grãos, né, cana, florestas plantadas, né, eucalipto e tudo isso daí. Quanto mais precisa e quanto mais tem? Essa é uma ótima pergunta. Eu diria ao redor de 40 ou 50 milhões quando se considera os próximos 20 ou 30 anos. Não vai ser mais do que isso. Daí o professor Marcos Fava Neves falando sobre esse potencial, claro, sempre muito ligado à demanda.
E vamos mostrar agora como é que vem o comportamento para o preço do milho. Milho que ainda encontra espaço para elevações. Na entrada do mês de setembro deu uma acalmada, mas ainda há espaço. É sempre importante que quem demanda milho fique muito atento, porque é um custo de produção relevante. Vamos começar pelo estado de Goiás, vamos ver qual praça está em destaque. Aliás, Paraná, depois Goiás. Nós temos aqui no dia 7 de agosto o valor de R$ 47,00 a saca de 60 quilos. No dia 14 de agosto, R$ 49,50 em Maringá, no estado do Paraná. No dia 21 chegou a R$ 52,00 e no dia 28 de agosto, R$ 54,00 a saca, é o pico de preço no período aqui analisado pela equipe da Agricultura BR. No dia 3 de agosto, R$ 53,00 a saca e na sexta-feira fechava R$ 50,50. Dá para perceber muito claramente que há um esfriamento naquela situação de alta, porque o milho chegou a preços realmente muito elevados durante o mês de agosto e isso assustou, de certo modo, um pouco a demanda. Agora sim, vamos dar uma olhada na praça de Goiás, a praça que está em destaque para nós é Rio Verde. No dia 7 de agosto, R$ 42,50, no dia 14, R$ 44,00 a saca, dia 21, R$ 49,00 por saca de 60 quilos, chegou no dia 28 de agosto a R$ 53,00, também valor de pico de preços. No dia 3 de setembro, R$ 51,50, fechou a sexta-feira a R$ 51,00 por saca de 60 quilos, mostrando a mesma tendência lá de Maringá, no estado do Paraná. Picos de preço, valores se alongando muito, se elevando bastante durante o mês de agosto e entrada de setembro vindo com quedas, já que se afastou um pouco dos negócios os compradores. E o sorgo BRS 716 é muito conhecido para a formação de palhada, entre outras finalidades. Entretanto, agora os pecuaristas do estado do Mato Grosso têm utilizado ele também para alimentação animal em substituição ao milho. É o que você vai conferir na reportagem de Valdir Pacheco. A cultivar de sorgo BRS 716, desenvolvida pela Embrapa Milho e Sorgo, apresenta grande potencial para a produção de biomassa, com desenvolvimento vegetativo bastante vigoroso. De acordo com os resultados de pesquisas, as condições ideais em plantios de safra, no período entre outubro e novembro, este material tem capacidade de produzir até 100 toneladas de matéria verde por hectare e até 30 toneladas de matéria seca por hectare. A cultivar pode ser utilizada na formação de palhada para o sistema de plantio direto, que traz grande produtividade para a soja, como na produção de silagem para bovinos. Em Lucas do Rio Verde, no Médio Norte de Mato Grosso, visitamos a fazenda Harmonia da família Trentin. O produtor e médico veterinário Adolfo Trentin substituiu a silagem de milho pela silagem do sorgo BRS 716 e percebeu que o consumo pelos animais foi maior. A gente vinha trabalhando com a silagem de milho, né? E aí teve a oportunidade de trabalhar com a silagem do sorgo e fazer os experimentos que a gente fez. E a questão de adaptação dos animais foi muito boa. Até a gente notou um pouquinho de consumo a mais e a gente vê no coxo também não tem tanto desperdício, então a gente está bem satisfeito com o produto, além de ser um custo menor de produção do sorgo para a questão do milho. A questão da dieta que a gente está trabalhando, no caso, é a silagem de sorgo biomassa com acrescento de concentrado, que é para equilibrar a nutrição dos animais, a necessidade para eles conseguirem entregar o resultado que a gente deseja. Trabalho na Fazenda Harmonia e cuido mais da parte de trato do gado. O patrão no começo ele ficou meio com medo, né? Do gado não aceitar bem a nova silagem, mas acabou que eles aceitaram bem, comeram bem no começo, no início, e nós passamos a tratar agora com silagem de sorgo.
O agrônomo Eduardo Dalforno é parceiro da Embrapa na produção de semente certificada de sorgo e acompanhou todo o processo da Fazenda Harmonia desde o plantio. Essa silagem é proveniente de uma área que foi plantada dia 20 de fevereiro, né, e foi colhido com 85 dias mais ou menos. Estava com os grãos em ponto de leitoso para farináceo. Os resultados bromatológicos dessa silagem está com 58% de NDT, está com 6% de proteína bruta e uma silagem que está com 27% de umidade. Então ficou uma silagem de excelente qualidade, a aceitação está sendo muito boa pelos animais, sendo uma excelente fonte de volumoso. Mas o que a gente já sabe é que ele produz um volumoso de excelente qualidade e preço, né, principalmente o preço. É um produto de fácil ensilagem e que ele pode ser complementado com fontes, com alimentos concentrados. Ele combina muito bem com outros alimentos, com rações, né, com milho, e está sendo uma alternativa de uso, né, muito importante para o produtor. De Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Olha, e nesta terça-feira, dia 8 de setembro, às 11 horas da manhã, pelo YouTube do Canal do Boi e também pelo portal sba1.com, você tem uma grande live sobre melhoramento genético e quem fala sobre o assunto é Daniel de Paula. Boa tarde, Fabiano, e a todo mundo que está acompanhando o Agricultura BR deste feriadão de 7 de setembro. Eu estou aqui só para convidar todo mundo para acompanhar amanhã, a partir de 11 horas, horário de Brasília, a live que eu vou fazer com o professor José Bento Ferraz sobre melhoramento genético, a importância disso em produção pecuária. Todo mundo sabe que o Bento é uma das autoridades no assunto aqui no nosso país e a gente vai ter um papo especial amanhã, então, a partir de 11 horas da manhã, pelo YouTube do Canal do Boi e também pelo portal sba1.com. Você está mais do que convidado para conhecer um pouco mais das opiniões e as estratégias dessa verdadeira autoridade no assunto, professor Bento Ferraz. A gente te espera lá, 11 da manhã, YouTube do Canal do Boi e o portal sba1.com. Não perde não, porque vai ser muito interessante esse papo. Ô Fabiano, você também, viu? Não perde não. Olha, aquele tema a respeito de suspender as tarifas para alguns produtos brasileiros para países fora do Mercosul está dando o que falar. É o que você vai ver agora nessa entrevista sobre a possível suspensão para o arroz, que foi concedida pelo presidente da Federarroz, a jornalista Sara Kirchhoff. Veja. O presidente da Federarroz fala conosco pela internet, ele que está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Alexandre, eu começo te perguntando, então, sobre essa ação conjunta, vamos dizer assim, por parte dos produtores, cooperativas, né, e também das entidades ligadas ao arroz, especialmente no Rio Grande do Sul, principal produtor, para que o governo não retire a taxa de importação do arroz e também de outros produtos aí que vem nesse pacote para países de fora do Mercosul. Como que vocês estão avaliando essa decisão do governo, que ainda não foi colocada em prática, é importante ressaltar. Seja bem-vindo mais uma vez ao Canal do Boi. Ok, boa tarde, obrigado pelo convite. Sim, nós tivemos uma reunião em que foi aprofundado este tema pela Câmara Setorial, através das várias entidades que participam da Câmara, e também cooperativas e indústrias. Tivemos uma votação de 16 votos contrários aí à retirada da tarifa externa comum, contra 6 votos favoráveis. Então, realmente, o setor produtivo se organizou no sentido de manter esta tarifa, que nós pensamos ser muito importante já olhando aí o mercado do arroz do próximo ano. Mas, no fim das contas, só para o telespectador saber, a decisão vai ser do governo e vai ser anunciada aí nos próximos dias, correto? Correto. A decisão é do governo, mas a ministra Tereza Cristina já deixou muito claro que ela não tem a mínima intenção de prejudicar o produtor. E um outro dado muito importante sobre este tema é que isto, na verdade, seria, alterar até que seria uma renúncia fiscal.
num ano que o governo está com extremas dificuldades econômicas, né? Em função de toda a crise que nós estamos vivendo aí do coronavírus. Então, se nós temos uma necessidade de receita, existe uma possibilidade bem concreta de causar um prejuízo para uma cadeia que vem há anos trabalhando no vermelho, que é o caso da cadeia do arroz, eu penso que este assunto ficou praticamente resolvido aí, que nada vai ser feito e o mercado continuará livre como é hoje. Alexandre, a justificativa do governo principal, né, para retirar essa taxa, que de fato, né, se for tirada ou não, é porque está faltando produto. Pode faltar produto, pode faltar arroz, pode faltar soja, alguns já estão faltando e por isso, inclusive, os preços dos produtos ficam mais caros, isso pressiona a inflação. Como que vocês, Federarroz, enxergam essa afirmação aí por parte do Ministério da Agricultura? Então, o que ocorre? A garantia do abastecimento ela foi dada pela própria Conab, que fez uma apresentação na Câmara Federal, mostrando que nós temos aí um estoque de passagem de 553 mil toneladas para a entrada da próxima safra. Então, se a própria Conab está garantindo que nós temos arroz suficiente para chegar na safra, além de comentar sobre um possível aumento da área plantada, da ordem de 10%, 12%, realmente, se existe a garantia do abastecimento, não tem porquê se mexer nesta tarifa externa comum. Certo. E em relação aos preços, né? Hoje a gente tem preços recordes para o arroz e sabemos muito bem que era uma reivindicação antiga dos produtores, preços mais altos, né, que cobrissem os custos de produção, e isso agora está acontecendo. Hoje, por exemplo, a gente tem o preço da saca no Rio Grande do Sul, no indicador aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias, entre R$ 105 e R$ 110 reais. E eu queria saber de você, esse é um novo patamar de preços do arroz? Ele veio para ficar ou daqui a pouco a tendência é que isso mude no mercado? Esta mudança de patamar no preço do arroz, tanto ao produtor como ao consumidor, já era esperada. A Federarroz emitiu uma nota que saiu nos meios aí jornalísticos o ano passado, ali por setembro, outubro, alertando que isto certamente iria ocorrer em função principalmente aí da diminuição da área plantada. E esta diminuição ela se deve à falta de rentabilidade deste setor, que é tão importante aí para a segurança alimentar do Brasil. Esta mudança de patamar ao produtor trouxe de volta a lucratividade ao produtor, depois de 4 ou 5 anos que o produtor vende arroz abaixo do custo de produção, e o aumento ao consumidor, ele é da ordem de 15% a 20% em média. Então, hoje, no novo patamar do arroz ao consumidor, no varejo, o quilo do arroz está em torno de R$ 4,00 por aí. Um arroz neste valor de R$ 4,00 ainda é um produto muito acessível a uma família de 3 ou 4 pessoas que consome arroz todos os dias da semana, não gasta mais do que R$ 20, R$ 25 por mês com arroz. Então, as pessoas não se dão conta que compram um refrigerante, né, por R$ 6, R$ 7 e acham caro pagar R$ 4,00 por um quilo de arroz. Um alimento nutritivo, um alimento fundamental na dieta brasileira, um alimento que tem alto teor de proteínas aí, fundamentais para o consumidor. Então, eu penso que nós temos que valorizar esta cultura e não ficar dependendo de terceiros mercados, como o Mercosul, e eu saliento sempre que o Mercosul ele não tem condição de abastecer o tamanho do nosso mercado e não podemos ficar dependendo, então, de países da Ásia, aí, como a Tailândia ou a Índia, porque a qualidade do arroz tailandês ou indiano, ou mesmo o arroz americano, que estaria mais próximo, é infinitamente inferior à qualidade do arroz brasileiro. Então, eu reforço sempre isso. O arroz significa de 2% a 3% somente da cesta básica,
calculado pelo Diese, né? Então, realmente, isso comprova que ele não pesa no orçamento familiar e nós temos que valorizar muito este produto que nós temos aqui, suficiente para o nosso mercado. Certo. Só vou fazer a pergunta de novo, Alexandre. Esse patamar de preços, ele veio para ficar ou, considerando que na próxima safra deva ter um aumento de área plantada, ao contrário do que teve agora esse ano, os preços têm uma tendência a baixar? Quais são as tendências daqui para frente? Não. O mercado pode ter uma queda, mas não muito significativa, porque o aumento da área para o próximo ano ficou projetado em 3,5%, 3,5%. Então, isso não significa muita coisa. O Brasil abriu muitos mercados para o seu arroz. O produto do Rio Grande do Sul está indo para vários destinos que não ia, né, como o mercado mexicano. Então, eu penso que este patamar ao consumidor veio para ficar e ao produtor ele pode oscilar um pouco para baixo ou se manter nesses níveis no período da entre-safra. Perfeito, Alexandre. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco e pela disponibilidade também. Eu que agradeço pelo espaço. Esse foi então Alexandre Velho, presidente da Federarroz, e nós devolvemos o sinal. É com vocês. E olha, 72% da área de produção de arroz do Brasil está localizada no estado do Rio Grande do Sul. A maior parte das áreas sobre áreas irrigadas também. Você vai conhecer agora uma curiosidade, como que se produz arroz entre fauna e flora no meio do Pantanal de Mato Grosso do Sul. A reportagem é de Rosa Cabral. Essa área aqui, ela esteve em cultivo de arroz por cerca de 30 safras consecutivas. Agora ela vai passar por um período de rotação de culturas, ela vai ficar em pastagem por aproximadamente 3 anos, enquanto para ela descansar. Esse é o produtor rural Roberto Coelho. Nos leva a um passeio pela fazenda até os campos da plantação de arroz irrigado. A produção é no Pantanal de Miranda, Mato Grosso do Sul, na fazenda São Francisco, onde fauna e flora convivem em harmonia e preservação. Estamos numa passagem sobre o canal de irrigação. Esses canais aqui são a parte da estrutura da fazenda que faça com que a gente consiga distribuir a água por toda a superfície da lavoura. São 40 quilômetros de canais espalhados pelas áreas plantadas. Esse é o canal principal. E aqui tem uma comporta que controla o nível da água, porque à medida que o canal vai se distanciando do ponto de bombeamento, vai se distanciando, a gente tem que usar vários níveis de água dentro do canal. Então tem essas comportas para controlar esses níveis. Os caminhos em forma de curvas na lavoura são por onde o irrigador conduz a água por dentro da plantação. Esta área acabou de ser plantada. Esta outra já está mais adiantada. A semeadura foi em 1.500 hectares. Esse aqui é o agulhinha tipo 1. Esse é o arroz que o brasileiro está acostumado a comer. Esse aqui dá mistura boa com feijão? Oh. As pragas são controladas com o uso mínimo de insumos químicos, diz o seu Roberto. E no cronograma do tempo, a tradição do arroz irrigado está com 3 décadas. Aqui, há 30 anos atrás, a gente descobriu essa área com um terreno muito plano, com o rio Miranda com abundância de água aqui ao lado e só com um problema de enchente, que era uma região que se alagava periodicamente. Então a gente fez um sistema de proteção bem estudado, tecnicamente bem desenhado, e iniciou o cultivo do arroz irrigado bombeando a água do rio Miranda. A abundância de comida que a lavoura de arroz gera provocou um acréscimo, um aumento de fauna.
entendeu? Peixes e jacarés e capivaras. Aumentou muito. Fortaleceu o ambiente, então? Fortaleceu muito, criou uma nova cadeia alimentar enriquecida pelo grão, entendeu? Pela própria pastagem. Então, aqui o que a gente tem de cervo é muita coisa, porque ele se alimenta desse arroz tenro aqui. Com relação às tecnologias utilizadas aqui no arroz irrigado, como é que vocês têm trabalhado? Olha, nós fizemos um sistema de aplanamento do solo, amparado num sistema de raio laser, para poder otimizar a irrigação, deixando o terreno dividido em vários patamares, cada um com o seu nível diferente, com diferenças mínimas, aí 5, 10 centímetros de um para o outro. Na marcação de taipas, que são essas curvas que você está observando aqui na lavoura atrás da gente, que são usadas para conduzir a água dentro dos quadros de arroz, a gente usa também a tecnologia laser. Então, um homem com um trator consegue fazer 100 hectares por dia. Uma coisa que antes precisava uma equipe de topografia. Qual é essa espécie que o senhor planta aqui, seu Roberto? Esse aqui é o IRGA 464. É um arroz que tem a tecnologia Clearfield. E ele, depois de plantado aqui, não se pode mais ver, mas isso aqui estava cheio de matinho aqui em volta, sabe? Ó, você vê aqui um sequinho aqui, outro sequinho aqui, outro aqui. Isso aqui foi passado, então, esse produto que eliminou e deixou praticamente só o arroz. Então você vê que a lavoura está no limpo, essa lavoura está fechando 30 dias e tá muito boa. Esse stand aqui tem quase 600 plantas por metro quadrado. Aqui, qual é a média aí que o senhor faz de produção anual? Olha, uma lavoura como essa, ela está no início ainda, mas como ela arrancou muito bem, a gente pode esperar uma produção de 7 mil quilos, 7 toneladas por hectare. E o senhor escoa essa produção para onde, seu Roberto? Ó, nós vendemos aqui dentro do estado mesmo e também tem indústrias do interior de São Paulo que fazem aquisição aqui também. Aqui o próximo passo é colocar água. Não deixar nascer mais nada, entendeu? Ficar só o arroz. Aí a gente coloca a água aqui e daqui para frente vai ser definitivamente até 30 dias antes da colheita. O arroz vai crescer, vai perfilhar. Quando ele tiver dessa altura, ele vai começar a soltar a inflorescência, os cachos. Aí esses cachos vão crescer mais um pouco, depois eles vão encher de leite, formando grão, vão deitar. Aí nessa hora a gente tira a água, porque a planta já fechou o ciclo dela. A gente tira a água, espera mais uns 10 dias, aí ela vai ficar naquela cor dourada bonita e aí é o momento da colheita. E depois de mostrar a cultura do arroz irrigado, na próxima reportagem nós vamos falar de turismo, pecuária e, claro, agricultura no mesmo espaço e com essa conservação ao alcance dos olhos. E a Embrapa, juntamente com uma grande rede de frigoríficos do Brasil, lançou uma marca de carne sustentável. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Kylie Rodrigues no quadro Tecnologia e Produção. Os estudos com a carne carbono neutro começaram em 2009, pela Embrapa Gado de Corte. As carnes da linha Viva são provenientes de animais inseridos em um sistema de produção pecuária-floresta, que neutraliza as emissões de metano dentro de um protocolo desenvolvido pela Embrapa. O protocolo garante produtos diferenciados e de alta qualidade, bem como todos os preceitos de bem-estar animal, atendidos dentro do sistema de produção. A carne carbono neutro foi o começo de tudo, né? Então, como foi já dito também, ela é uma iniciativa única ao mundo. Tanto é que nós temos vários países, né, e vários colegas de outras instituições internacionais que vieram ao Brasil, estiveram aqui na Embrapa, querendo saber como o passo a passo para a gente transformar ciência em uma marca comercial, um produto que tenha uma marca, um selo, né? Então, quando a gente fala em uma marca comercial science-based, é aquela marca onde ela é embasada em ciência. A Embrapa contou com o apoio da esfera pública e privada. Está localizada no Mato Grosso do Sul, a primeira propriedade certificada com o selo CCN.
Em 88, nós plantamos os primeiros 100 hectares. Dali não paramos mais. E à medida que os plantios foram crescendo, e a ideia era produzir madeira de boa qualidade, madeira para diversos usos, para uso na fazenda, para uso no comércio, a gente foi ocupando as áreas da Fazenda Santa Virgínia que tinham menor produtividade. E a floresta foi crescendo. E o pessoal que produzia carne reclamando, vocês estão ocupando nossas áreas. Então, a gente chegou a um consenso de que vamos fazer as duas coisas juntas. Nós melhoramos nossas pastagens, conseguimos colocar 1,5 unidade animal por hectare ano e produzimos 40% a mais de floresta nesse sistema. Essa composição floresta-pecuária, ela tem que ser muito ajustada para você conseguir o máximo de potencial das duas atividades. Esse conforto animal, a sanidade, os aumentos de índice zootécnico, isso é muito real. Aumento de ganho de peso, melhoramento do temperamento animal, isso é indiscutível. Isso realmente funciona. A produção de carne carbono neutro fortalece o mercado interno e futuramente a exportação de carnes para países exigentes, diferenciando o produto brasileiro em questões de sustentabilidade. Eu não tenho dúvida de que o presente e o futuro do sistema de produção, e não é só na agropecuária, né, como um todo, e muito menos só na pecuária, tem que ser descarbonizante, tem que ser sustentável. A sociedade, de modo geral, nós como consumidores, estamos clamando para que as atividades econômicas, todas elas, e a agropecuária está inclusa, né, seja cada vez mais sustentável, cada vez mais descarbonizante. Ou seja, todo o sistema de produção, toda a lógica de produção agropecuária, nesse caso nós estamos destacando aqui pecuária, nós temos que analisar tudo que entra no sistema, tudo que fica no sistema e tudo que sai do sistema. E a equação tem que ser positiva. A linha já está sendo vendida de forma exclusiva por 10 lojas selecionadas por uma rede de supermercados na cidade de São Paulo. Em breve estará à disposição a nível nacional. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Nesta terça-feira, dia 8, você tem uma live muito especial a partir das 11 horas da manhã no YouTube do Canal do Boi e também no portal sba1.com. Nesta terça-feira, Daniel de Paula conversa com o professor Bento Ferraz e veja o recado do Daniel. E a todo mundo que está acompanhando o Agricultura BR deste feriadão de 7 de setembro. Eu estou aqui só para convidar todo mundo para acompanhar amanhã, a partir de 11 horas, horário de Brasília, a live que eu vou fazer com o professor José Bento Ferraz sobre melhoramento genético, a importância disso em produção pecuária. Todo mundo sabe que o Bento é uma das autoridades no assunto aqui no nosso país e a gente vai ter um papo especial amanhã, então, a partir de 11 horas da manhã, pelo YouTube do Canal do Boi e também pelo portal sba1.com. Você está mais do que convidado para conhecer um pouco mais das opiniões e as estratégias dessa verdadeira autoridade no assunto, professor Bento Ferraz. A gente te espera lá, 11 da manhã, YouTube do Canal do Boi e o portal sba1.com. Não perde não, porque vai ser muito interessante esse papo. Ô Fabiano, você também, viu? Não perde não. Grande Daniel, nesta terça-feira, às 11 horas da manhã, live sobre melhoramento genético. E olha, 2 ministérios, o Ministério da Agricultura e da Ciência e Tecnologia, definiram as regras de como que será distribuído os recursos do Agro 4.0, que vai colocar à disposição R$4.800.000 para 14 projetos. É o que nós vamos conferir na reportagem de Saulo Lopes. O objetivo do programa é promover, por meio de tecnologias avançadas, aumento de eficiência e de produtividade, além de redução nos custos do agronegócio brasileiro. Existe um edital para a participação de produtores rurais e agroindústrias, que irão realizar a adoção de tecnologias 4.0, que foi lançado inicialmente em agosto do ano passado com a presença do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Mas agora
ganha força total com ações que podem fortalecer uma rede de inovação do agronegócio, que pode conectar soluções com produtores para startups, conectividade, aprendizagem virtual e inteligência artificial. O programa Agro 4.0 pode possibilitar que o agronegócio tenha foco na eficiência, o que pode levar o Brasil a superar a produção. Segundo a Conab, este ano nós devemos colher quase 251 milhões de toneladas de grãos. Essas foram as notícias para você que nos prestigia aqui no Canal do Boi, diretamente do Distrito Federal. Saulo Lopes, de Brasília. Você vai conhecer agora um vinho que é feito a partir de uvas que estão na região sul de Santa Catarina e que estão com selo de identificação regional. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Mauro Andrade. Nós estamos em Santa Catarina e viemos na estação experimental de Uruçanga para conhecer a uva Goethe. E vamos conversar com Estevão Arcari, ele é enólogo da Epagre. A uva Goethe, ela foi obtida em 1854 nos Estados Unidos por um cientista amador chamado Edward Rogers, e ele buscava uvas de boa qualidade em sabor e com cachos bonitos que se adaptassem ao clima da região dele. Entre outras, ele obteve essa que ele deu o nome de Goethe em homenagem ao poeta alemão. E essa uva chegou no Brasil então há mais de 100 anos, foi plantada em diversas regiões do Brasil. E aqui na região de Uruçanga especificamente, ela agradou aos imigrantes italianos que chegaram aqui no final do século XIX, que além dela apresentar um bom vigor, ser uma planta forte, ela também produz um vinho que lembrou a eles os vinhos que eles consumiam lá no norte da Itália. Que como ela tem a genética das moscatéis, e lá eles plantavam muitas uvas do tipo moscato, então ela passou a ser produzida numa escala maior em toda a região sul de Santa Catarina e deu origem a vinhos que ficaram muito famosos. O vinho na época era conhecido como vinho branco de Uruçanga e ele era vendido em todo o Brasil, inclusive em vários pontos da capital federal, como o Jockey Club, o Copacabana Palace, o Palácio do Catete, e teve uma produção muito grande e muito reconhecida, que depois com o tempo acabou diminuindo em virtude do avanço da mineração na região, a área de uva diminuiu e acabou virando um produto de pequenos produtores artesanais e pequenas vinícolas. Os vinhos produzidos a partir da uva Goethe receberam o reconhecimento oficial da sua qualidade com a conquista da indicação de procedência, que valoriza o produto local com identidade própria. A partir dos anos 90, o mercado de vinho no Brasil ficou muito competitivo com a abertura do mercado, teve essa inundação de vinhos de todos os países do mundo, né? E os produtores de pequenas vinícolas, eles acabaram tendo dificuldades na comercialização. Nos anos 2000, então o setor aqui da região se reuniu, eles fundaram uma associação, a ProGoethe, Associação dos Produtores de Uva e Vinho Goethe, para buscar uma indicação geográfica para o vinho Goethe. O INPI registrou essa indicação de procedência dos vales da uva Goethe em 2012. E então esse processo de valorizar o produto através da indicação de procedência, do território demarcado onde esse produto típico é produzido, ele obteve uma valorização do produto que salvou o setor de quase desaparecer, que poderia ser um destino dele. O setor se reestruturou e hoje está tendo até um aumento da área plantada dessa uva tradicional que antes só diminuía. Os vales da uva Goethe possuem clima agradável que produz vinhos personalizados, atraindo turistas dispostos a conhecer novos sabores. Agora, com essa restrição de visitas, tanto interna nacionalmente quanto as viagens ao exterior, temos percebido que as pessoas aos poucos vão tomando confiança para vir ao nosso espaço em menor número, mas valorizando aquilo que o Brasil também tem, de valores próprios, de produtos típicos. Então, esse turista que antigamente procurava no exterior satisfazer suas expectativas de viagem, hoje está vindo para cá.
em busca de atrativos não tão antigos como na Europa, mas tão tradicionais quanto. E eles se surpreendem? Muito, inclusive quando nós entramos em peculiaridades a respeito do vinho, que é um produto novo para o brasileiro, nós fazemos eles aprender a degustar, a mastigar, a sentir o aroma do vinho. Eles começam a identificar frutas e aromas brasileiros. Então a gente vê um aroma frutado, flores da primavera, que o vinho fica pronto agora exatamente na primavera. As mesmas flores da primavera a gente sente no vinho. E isso mexe muito com a emoção, porque eles se sentem inseridos na natureza e veem como é importante o processo produtivo da videira, que leva 1 ano para florescer e para dar esse fruto divino que é o néctar dos deuses. E o Canal do Boi tem uma ferramenta, que é uma plataforma de negócios capaz de atender às necessidades e atingir públicos cada vez mais. Eu estou falando do @play, que você vai conhecer um pouco mais agora com meu amigo Éder Campos. Éder. Olá para você, Fabiano Reis, e aos amigos que acompanham o Agricultura BR. Bacana, né? É uma nova ferramenta que nós criamos para ampliar os nossos negócios, os nossos não, do pecuarista, né? Para ter mais oportunidade, tanto de comprar como vender animais pela internet. Já temos um sistema consolidado, que é o Canal do Boi. Agora, nós desenvolvemos aqui no SBA essa nova ferramenta que integra televisão e internet. É a convergência das mídias, tudo em ambientes onde o produtor está sempre presente. Na televisão, na internet, no celular, no tablet, no computador. Ficou muito fácil agora, viu, Fabiano Reis? Bom, eu trago 2 lotes para que os amigos possam ver o que está nesse momento à venda no @play. Eu quero que você confira aí. Veja lá. Lote com 40 vacas Nelore mocho para engorda em excelente estado corporal, pesando em média 406 quilos. Boa genética para acabamento em confinamento ou semi-confinamento. Oportunidade para o invernista ter ótima rentabilidade. Os animais se encontram a 15 quilômetros de Campo Grande e a 5 de Terenos, no Mato Grosso do Sul. Local de fácil acesso na beira da rodovia, facilidade no embarque. Dê seu lance online agora no @play.com. Entre em contato pelo telefone 67 2107 8727. Envie mensagem via WhatsApp 67 991 50 000. Não perca essa oportunidade. Acesse sua conta ou faça seu cadastro em nosso site para lançar neste lote. @play, plataforma digital de leilões e negócios. Com 429 quilos em média, o @play traz este lote com 39 vacas Nelore para engorda. Aproveite esta grande oportunidade. Dê seu lance online agora em nosso site @play.com ou entre em contato pelo telefone 67 2107 8727. WhatsApp 67 991 50 000. Os animais estão em Mato Grosso do Sul, a 5 quilômetros de Terenos e a 15 de Campo Grande. Rodovia até a fazenda, local com ótima facilidade para o embarque. Vacas prontas para terminação, pesando 429 quilos em média. Você não pode perder esta oportunidade do @play. Faça seu cadastro, dê seu lance online agora no @play, plataforma digital de leilões e negócios. Legal, Fabiano Reis. Esses lotes que os amigos viram aí estão à disposição nesse momento pelo @play.com e outros produtos também estão à disposição. Lembrando ainda, Fabiano, que o @play é um sistema de transmissão de leilões e retransmissão de leilões. Caso o pecuarista queira fazer seus negócios, seus leilões ou seu leilão pela internet, entre em contato com o @play 67 2107 8727, tá bom? Também tem o nosso WhatsApp 67 991 50 000. Abraço a todos, muito obrigado.
Essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui, mas eu convido você para a atração da tarde de hoje. Daqui a pouco, às 14 horas, tem o leilão virtual Origens do Tabapuã. E se eu falei que é Origem do Tabapuã, você sabe que estou falando da fazenda Água Milagrosa, a mais tradicional do país nesta raça, hoje trazendo uma grande oferta de 55 reprodutores. Então, para você que vai fazer negócios na tarde de hoje, bons negócios. Vou ficando por aqui. Desejo a todos uma boa tarde, bons negócios e, claro, um ótimo feriado para você. A todos uma excelente tarde e até amanhã.